Olá, bom dia a todos e todas. São 10 horas pelo horário oficial de Brasília. Estamos ao vivo aqui no Instagram, começando mais uma live hoje com os comentários do analista-chefe, este que vos fala. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ricardo Lobato, eu sou o CEO e analista-chefe da Equilibrium Consultoria, sociólogo de formação, mestre em economia e atuo na área de política internacional, trabalhando com risco político e geopolítica há alguns anos. O nosso comentário de hoje, a pedidos da nossa grande audiência interessada em relações internacionais, em economia, em geografia e também em diversos assuntos concernentes à nossa pauta nacional e internacional. Muitas das vezes eles se cruzam, outros parecem separados, mas sempre tem alguma coisa a ver, e é o nosso mote aqui na Equilibrium justamente mostrar como, com uma análise multidisciplinar, é possível concatenar todos os conteúdos e mostrar que, neste mundo globalizado, mesmo em um momento de revés desta pseudo-globalização, como alguns gostariam de dizer, pseudo nas palavras de alguns críticos do processo, nós utilizamos o termo mundialização, como a geopolítica francesa prefere chamar, para mostrar que está tudo interconectado. O nosso diálogo de hoje, eu gosto sempre de fazer uma conversa, né? É sobre, dialogando com vocês, é sobre Peru, Brasil e o Cone Sul, a nova geopolítica de um continente. Ao contrário dos diálogos Equilibrium, onde nós trazemos especialistas das diversas áreas para falarem um pouco do seu trabalho, da situação atual, de como anda a política, a economia, a sociedade, a própria geopolítica que traz todos esses elementos na sua concepção, as conversas com o analista-chefe, que é esse diálogo de hoje, são um pouco diferentes. A gente tem um tema e eu explico um pouco de toda a situação do que está acontecendo. Nossa ideia é que ela não seja muito grande, justamente para que a gente possa concatenar, fazer uma síntese, um resumo do que está acontecendo. Então, começando, né, a gente tem Peru, Brasil e o Cone Sul. Todos devem estar acompanhando, quem tem pelo menos acesso a alguma mídia social, seja escrita, seja oral, percebeu nas últimas semanas, para não dizer nos últimos meses, que o Peru tem sido um alvo frequente dos noticiários. A situação peruana, ela, apesar de ter se deteriorado após a tentativa de golpe de Estado, que em última forma levou ao impeachment do agora ex-presidente Pedro Castilho no período de 7 a 9 de dezembro de 2022, ela começa antes. A gente tem que entender que a geopolítica sul-americana está interconectada, mas nos últimos 20 anos ela sofreu pelo menos 3 reveses. No início do século XXI, começando ali em 2002, 2003, nós tivemos a chamada Primeira Onda Rosa, quando governos de esquerda ou centro-esquerda começaram a assumir na América Latina. O próprio caso da primeira presidência do agora novamente presidente Lula, quando ele assume ofício em 2003, é um exemplo disso. Na sequência ali assim tivemos a presidência de Néstor Kirchner na Argentina, 2004, 2005 Evo Morales na Bolívia, assim por diante. Chávez já vinha desde 99 na Venezuela, mas tudo isso ali assim. Depois nós tivemos na segunda metade dos anos 2010, começando em 2014, 2015, nós tivemos uma guinada mais à direita. Não exatamente aquela direita neoliberal que dominou a pauta não só brasileira e sul-americana na década de 90, com Collor no Brasil, depois um pouco da presidência de Fernando Henrique, o Carlos Menem na Argentina, não. Mas uma nova onda direita que depois se configura numa extrema direita. A gente pode citar novamente o caso do Brasil com o ex-presidente Michel Temer, depois os anos Bolsonaro, terminados recentemente, na própria Argentina com Maurício Macri, tivemos também no Chile, né, uma continuação de políticas. A gente teve os anos Bachelet, que também era dessa primeira onda rosa, mais à esquerda, depois a gente veio para o governo Pinheira, que era centro-direita, Uruguai, uma série de países, e agora novamente nós estamos entrando na segunda onda rosa, que é um nome que se utiliza nas relações internacionais para classificar esses governos da região. Com o retorno de Lula e do Partido dos Trabalhadores dentro dessa
grande frente ampla democrática, né, que se colocou a partir de 2021, 2022 para fazer um antagonismo ao governo de extrema-direita no Brasil. Nós tivemos já em 2019, com a entrada de Alberto Fernandes como Cristina Kirchner como vice na Argentina, na sequência de Maurício Macri. No Chile, pela primeira vez, um governo de centro-esquerda, mas uma nova esquerda, não exatamente a esquerda da Michelle Bachelet, mas agora com Gabriel Boric, uma esquerda progressista nos moldes do século XXI, a partir de 2021-22. Petro na Venezuela, o presidente Gustavo Petro na Venezuela, na Colômbia, em 2022, o primeiro governo declaradamente de esquerda na Colômbia, na história do país. Então, assim, toda essa introdução foi necessária para mostrar que o momento geopolítico da América do Sul, nas relações internacionais, na própria geopolítica, nós colocamos que a América do Sul ela caminha como um contínuo, né? Tivemos o período das ditaduras civil-militares dos anos 50 a 80, depois os governos neoliberais e todo esse momento que eu acabei de mencionar para vocês, que eu não vou voltar. Então, colocando sobre o caso do Peru para pegar o gancho a partir disso e mostrar como que está tudo concatenado quando a gente fala de América do Sul nesse novo momento. O Peru ele é um país muito singular, porque é um país andino, com uma costa voltada para o Pacífico, grandes exportações, consegue fazer contato com a região, mas também com o Extremo Oriente, né, por conta de sua proximidade, por conta dessa costa, como geralmente os países que têm uma costa pacífica na América do Sul o fazem. Mas o Peru ele é um país que, de certa forma, ele é muito preso ao passado no seguinte sentido. As elites coloniais espanholas elas ainda ditam as regras em grande parte no país, os chamados criolhos. Criolhos nesses países, eles são, ao contrário de crioulo no Brasil, criolhos são os descendentes brancos dos colonizadores europeus na América Hispânica. A grande América Ibérica, mas principalmente na América Hispânica. Recentemente só, se a gente conta a partir da presidência de Ollanta Humala, ali no início dos anos 2010, que começou-se a ter uma representatividade maior de nativos sul-americanos, povos originários, assim por assim dizer, no governo nas maiores instâncias. Teve toda uma presidência de Ollanta Humala que ainda fazia parte dessa primeira onda rosa que eu mencionei, desses governos mais centro-esquerda, progressistas, só que no nosso foco da ação de hoje, eu vou focar no momento de 2018 para cá. De 2018 para cá, o Peru teve 6 presidentes. E toda essa crise ela começa com a renúncia de Pedro Pablo Kuczynski em 2018. Kuczynski também, um político da velha guarda peruana, que sucedeu uma centro-direita moderada, não dá para comparar com o caso brasileiro ali assim, mas ele se colocaria como centro-direita, que ele renuncia à presidência, sendo depois afastado do cargo em 2018. A partir disso, nós temos uma série de governos no Peru que se alternam entre centro-direita, centro-esquerda, até que uma tentativa da volta dos Fujimori ao poder com Keiko Fujimori, a filha do ditador peruano Alberto Fujimori, do início dos anos 2000, que era um ditador mais direitista e tudo. Então, todos os outros governos que se colocaram no poder, que chegaram ao poder, se colocaram como uma oposição aos Fujimori, conseguiram ganhar as eleições, apesar do forte apelo do Fujimorismo no Peru, ganhando novamente cada vez mais força. Quando a gente chega ali assim, chegamos no caso de Pedro Castillo em 2021, que também concorre com Keiko Fujimori, toda essa base fujimorista. O Pedro Castillo ele é uma figura interessante, porque ele vem de uma região do sul do Peru, uma região mais agrária do país, uma região com uma população originária, nativa, indígena muito forte, uma região mais pobre do país, menos desenvolvida, e ele se coloca como um candidato das massas para chegar ao poder e mudar todo o status quo de 500 anos de história do país desde que os primeiros europeus pisaram ali e toda essa sequência de eventos. Acontece que o Pedro Castillo ele tem
duas grandes, alguns críticos chamariam de problemas, nós, para o nosso objetivo aqui hoje, vamos chamar de situação. A primeira é que ele, apesar de um líder regional e tudo ali, assim, um líder comunitário, foi o primeiro cargo político que ele disputou. E todos sabemos o quão complexo é você chegar à presidência de um país. Então, assim, mesmo que você tenha uma grande base social ou então um capital político muito forte por trás, nunca ter ocupado um cargo público, seja na esfera legislativa ou na própria esfera executiva, é complexo. Ainda mais num país com tantas divisões sociais. E ele chega ao governo prometendo mudar isso tudo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, apesar dele estar nesse espectro dessa centro-esquerda, flertando com uma esquerda mais forte, ele não era exatamente progressista. Por exemplo, no que tange a pauta do aborto, no que tange a pauta dos direitos LGBTQIA+, ele tinha uma posição muito mais dura, uma posição mais conservadora, dizendo que o aborto é pecado, todos esses elementos que dialogavam muito com uma ala religiosa fervorosa. Peru, apesar de de ter sido mantido muito dos conhecimentos e das religiões incaicas, né, incaicas e pré-incaicas até, tem uma base católica muito forte. Então ele dialogava com essas pessoas. Só que o governo dele ele chega no momento onde, apesar do Peru ter avançado muito em suas exportações com a valorização do cobre, de descobertas de novas reservas de cobre no país, valorização no mercado internacional, o país contava com uma crise inflacionária, como boa parte do mundo a partir dos anos 2020, né, assim, muito por fruto da pandemia da Covid-19, mas também por outras razões concernentes a cada país. Nós sabemos que a inflação brasileira ela tem elementos nacionais e tem elementos dessa grande conjuntura externa. Então a peruana assim o é, como a inflação, por exemplo, alemã também assim o é. E ele não consegue controlar muito a situação. Então a gente tem o governo dele que ele começa a se radicalizar um pouco mais. Radicalizar no seguinte sentido, que ele começa a dialogar muito com as massas num intuito de conseguir, com a sua falta de apoio político num Congresso que continuava polarizado, um Congresso em certa medida centrista, mas em certa medida fujimorista, a sua base de apoio no Congresso não era tão grande, ele consegue dialogar com as massas, buscando recuperar um pouco do seu capital político. Ocorre que ele já tinha sobrevivido a tentativas de impeachment. Aqui na Equilíbrio nós cobrimos a situação peruana já pelo menos desde 2021 nos diálogos Equilíbrio ou então na nossa newsletter quinzenal, sempre falando de toda essa situação. Era um elemento recorrente, política sul-americana sempre está no nosso enfoque. O fato é que a situação foi se deteriorando, teve essa eleição dele, teve o momento de ápice, todos esses problemas que eu já mencionei, e ele começou a sofrer processos de impeachment, e no último processo de impeachment que ele estava passando, em dezembro de 2022, o mais recente que ocasionou esse novo, não vamos nem chamar de nova crise, mas de novo capítulo da crise peruana, ele tenta, para todos os efeitos, dar o que pode ser classificado como um golpe de Estado. Ele tenta destituir o Congresso como um todo e instaurar uma lei marcial no país. Não deu certo e ele acaba sendo detido, destituído. Ele faz um discurso à nação anunciando todas essas medidas. O Congresso continua funcionando normalmente. As forças militares peruanas não aderem a essa tentativa de golpe. E o que acaba é que, como contramedida, o processo de impeachment dele é finalizado, ele é impeachmentado e ele é detido, coisa que se encontra até o presente momento. Assume então Dina Boluarte, a primeira mulher presidente na história peruana. Quem é Dina Boluarte? Ela é uma advogada de formação, ela é... O cientista político Daniel Encinas coloca que ela sabe jogar o jogo. Nós dizemos num português brasileiro,
jargão da expressão, que ela sabe navegar. Ora flerta com a direita, ora flerta com a esquerda. Então ela tem tudo isso e ela havia conseguido ser eleita como vice-presidente do Castilho, justamente tentando dar um tom de moderação ao discurso dele muito forte e popular, uma forma dele dialogar com as elites então dominantes. O que acontece é que a Dina Boluarte ela tenta eleições antecipadas ainda em 2022, ela tenta antecipar as eleições, né, ainda em 2022. O próprio Congresso diz que não. E é quando todos esses protestos começam a estourar em diversas regiões do Peru. Protestos populares, muitas vezes das camadas mais desfavorecidas da população, que se sentiam representadas por Pedro Castilho. Lembrar que quando Castilho tentou dar esse golpe, uma outra parte da população democrática havia saído à rua contra uma tentativa de instauração de um estado de sítio, de defesa. Podemos dar diversos nomes aqui assim, porque ainda não ficou muito claro, nem ele soube se manifestar o que ele pretendia. Ele pretendia dar um golpe, mas qual era a situação que ele pretendia instaurar no país? Então a nomenclatura aqui não vem ao caso, pode ser utilizada de diversas formas. Tudo isso é interessante para a gente pensar o quão complexa é uma situação de um país extremamente rico não apenas em recursos naturais, mas em diversidade cultural, mas extremamente pobre no sentido de que a população não tem tanto acesso a esse recurso, um país que é um grande patrimônio da humanidade, um país com uma história riquíssima também, um país que tem como uma de suas principais atividades econômicas, além da exportação de commodities, o turismo a seus sítios históricos, chegou nessa situação, que foi esse resumo de conjuntura que eu dei para todos aqui agora. A atual crise, né, então, que a atual presidente Dina Boluarte tem em suas mãos, o que ela conseguiu fazer foi, ela não conseguiu antecipar as eleições em 2022, mas ela consegue negociar com o Congresso que as eleições que seriam constitucionalmente apenas em abril de 2026 passassem para abril de 2024, mas ela tem todos esses protestos nas mãos. E o que nós temos nesse momento, e aqui eu retomo o início da minha fala, mostrando da terceira onda rosa que nós temos na América Latina, na América do Sul principalmente, mas na América Latina, é que a situação do continente ela encontra-se controlada, mas ela não é fácil, ela é complexa. A América do Sul, o Cone Sul, ele tem com a volta do presidente Lula à presidência no Brasil, uma liderança renovada. Nós todos vimos isso agora, por exemplo, na cúpula da CELAC, realizada na Argentina mais cedo essa semana. Esse grande apelo nós temos com a presidência de Boric dando uma estabilidade para o Chile, apesar de todos os conflitos, de no ano passado não ter conseguido estabilizar a situação, não ter conseguido aprovar a nova Constituição, apesar da maior parte dos chilenos ainda dizerem que querem uma nova Carta Constitucional. Nós temos Petro na Colômbia, nós temos Maduro lidando com a inflação na Venezuela e com a crise energética global, conseguindo negociar acordos com os Estados Unidos, que tiveram uma série de medidas contra a Venezuela durante vários anos. Vocês estão vendo quão complexo é essa situação e nós tentamos aqui traduzir isso da forma mais palatável. Todos esses eventos que eu trago são para explicar que o continente ele tem uma grande oportunidade nas mãos. Por quê? Porque o mundo também não se encontra tão fácil. Eu falei apenas de América do Sul até agora. E eu citei alguns países, eu não citei todos os países do Cone Sul. Mas quando a gente olha a situação global, ela também não é fácil. Nós temos, né, assim, na história se diz que uma crise ela nunca vem sozinha, né? Primeiro você tem uma crise de saúde, depois você tem uma crise econômica e por fim você tem uma crise bélica, em última forma uma guerra. E se nós olharmos isso tudo, nós tivemos a pandemia da Covid-19 começando em 2020 para maiores efeitos, seguida de uma enorme crise econômica global que ainda não foi sentido o impacto como alguns analistas, inclusive os nossos na Equilibrium, prevêem que vai acontecer mais para o final desse ano de 2024. Isso vai ser muito explorado ao longo desse ano. E nós temos desde 2022 o conflito na Ucrânia, que já vinha dando sinais desde 2021.
Para maiores efeitos, eu acabei de mostrar o quanto o mundo se encontra complexo e as lideranças globais estão sendo questionadas. O que eu digo? A hegemonia norte-americana questionada a nível global, nós estamos saindo de uma era unipolar estabelecida com o final da Guerra Fria para uma nova era, não bipolar como foi a própria Guerra Fria, mas multipolar, e nós estamos vendo a ascensão de novas velhas lideranças. Novas velhas, o que eu digo, porque países como China, Índia, que estão despontando, se nós voltarmos 3, 4 séculos na história, eram grandes impérios que exerciam uma influência internacional, não apenas regional, mas global considerável, que agora voltam a dar as cartas nesse cenário. Ao mesmo tempo em que nós temos uma Alemanha forte, uma França e uma Inglaterra que nunca deixaram de exercer influência a nível global, e os Estados Unidos, que como grande potência decadente, mantém seu nível de influência. Eu acabei de mencionar o Reino Unido, quando o Império Britânico entrou em declínio, a Inglaterra não perdeu sua influência global. Ela perdeu poder, perdeu prestígio, mas não a sua influência em assuntos exteriores. A própria Rússia, quando ela faz uma transição de Rússia czarista para a União Soviética, ela continua mantendo influência global, influência essa que vai se expandir após a Segunda Guerra Mundial, entra em declínio com o fim da União Soviética na década de 90, mas volta com força total no início dos anos 2000, principalmente no final dos anos 2000, após a crise do subprime, já como Federação Russa, que agora nós vemos uma Rússia que impacta o mundo com a ação militar que ela executa na Ucrânia. Toda essa conjuntura é para mostrar todo esse rearranjo de forças. E é aí que volta a América do Sul. Porque a América do Sul ela é extremamente rica em recursos naturais, ela foi muito tempo chamado continente esquecido, né? Não podemos negligenciar o fato de que o Papa, o maior líder católico mundial, é sul-americano. Ele mesmo brinca que é o Papa do fim do mundo, foram lá no fim do mundo buscar um Papa, mas é uma região que ela exerce influência e todos olham para a América do Sul. Ela é vista na geopolítica norte-americana, estadunidense, chamem como preferir, como parte do seu grande quintal, México para baixo, uma zona de influência imediata dos Estados Unidos. Ela tem todo um passado colonial ligado às potências imperiais europeias, agora potências democráticas, toda a história que se sucedeu, mas as grandes potências europeias, seja Inglaterra, França, Espanha, própria Portugal, como é o caso brasileiro, mas também Holanda, até a própria Bélgica, se a gente olha o Reino de Flandres, quando juntava junto ali da Holanda, então assim, vários países europeus com uma presença sul-americana na história sul-americana. Ela tem uma ligação com o continente africano, não apenas pela chaga da escravidão de mais de 300 anos, mas por conta da proximidade geográfica à política sul-sul, e tem também, se a gente olha para o outro lado, a parte do Pacífico, tem uma ligação com a Ásia. Ou seja, a América do Sul ela está no foco de todo esse redesenho da geopolítica internacional. E é exatamente nesse momento em que o continente volta a se afirmar com todos esses desafios já mencionados. Se a gente volta então pegando o gancho, eu gosto de sempre pegar isso, fazer essas viagens na história e mostrar como tudo está concatenado, justamente para mostrar como a gente não pode olhar só por meio de um viés, a gente precisa entender a conjuntura como um todo. Se a gente olha para o momento agora e a gente percebe a influência que países que estão despontando cada vez mais em via de se tornar a maior economia do mundo, como é o caso da China, exerce na região, é enorme. Essa visita do presidente Lula ao Uruguai para falar com o presidente uruguaio Lacalle Pou é justamente para fazer com que o Uruguai deixe de buscar um acordo econômico em separado com a China para buscar um acordo econômico como Mercosul. Não podemos nos esquecer que a China é atualmente, desde 2008, 2009, o maior parceiro econômico de países como o nosso, o Brasil, e também um dos maiores parceiros econômicos da Argentina também, o outro país do Mercosul, exercendo cada vez mais influência também no outro parceiro do Mercosul, que é o Paraguai. Se a gente expande para o resto da América do Sul, a China vem aumentando sua participação no continente, também em diversos países
como é o caso do próprio Peru. A maior parte dessas exportações de minério de cobre que eu mencionei é justamente destinado à China. Então, assim, tudo está interconectado. O que nós podemos prever que vai acontecer nos países agora? A situação do Peru ela vai se estabilizar, apesar de ainda continuar com as tensões por mais algum tempo. O mais triste disso tudo é que a violência que se tem tido lá, ela chegou no nível de termos muitas mortes, contando mais de 50 nos confrontos das forças de segurança e armadas com a população civil, vítimas dos dois lados da cena política. Mas ela vai se estabilizar no seguinte sentido: se a gente olha a perspectiva internacional, a presidência da presidente Boluarte, ela foi reconhecida por diversos atores internacionais. Ela foi reconhecida tanto pelos parceiros sul-americanos, como é o caso do próprio Brasil, do próprio Chile, da própria Argentina, como pelos Estados Unidos, como pela União Europeia, como por diversas nações africanas e asiáticas. Ou seja, neste momento a presidente Boluarte é a presidente de facto do país, uma democracia frágil, mas ainda uma democracia. O mais provável que se aconteça é que você tenha não uma intervenção no país, mas você comece a ter rodadas de negociações com os seus vizinhos, como é o caso do Brasil exercendo sua influência na região, como é o caso da própria Colômbia, do presidente Petro, que tem se mostrado muito preocupado com a situação peruana. Então você, na tentativa, porque em última instância, por que você tem toda essa insatisfação que acabou levando o Pedro Castilho à presidência, que acabou movimentando tudo isso e que as pessoas estão preocupadas agora? É porque o nosso continente ele vive uma situação econômica e financeira muito precária. A questão da distribuição de renda que eu mencionei no início, que são países extremamente ricos em recursos naturais e cultura, mas com uma e patrimônio cultural e histórico, mas com uma distribuição de renda que deixa a desejar, ela volta à pauta agora. Você só consegue de fato contornar / reestabilizar ou até resolver a situação de um país quando você tem uma equidade nessa distribuição. Então é muito provável, nós trabalhamos com essa linha e voltaremos, seja aqui por meio de comentários do analista-chefe, seja por meio dos diálogos, ou então nas nossas postagens, nas redes sociais, nós voltaremos a falar dessa situação muito em breve para retomar este ponto que eu descrevo aqui agora, que é justamente a intervenção, com muitas aspas, por favor, no Peru, por meio de parcerias econômicas, controlando a situação, dando mais acesso ao povo a recursos básicos. Somente com uma economia estabilizada que nós teremos de fato um controle da situação política / social. E nós podemos ver que este desafio é o mesmo enfrentado por diversas outras nações. Se nós olharmos protestos que acontecem dos Estados Unidos até a Europa, África e tudo, a causa econômica social está sempre no conflito, no centro do conflito político. Então, estabilizando a situação econômica, há de se conseguir a estabilidade no país. O que nós podemos esperar para a região como um todo é que agora, com momentos de lideranças renovadas, em que você tem uma nova onda progressista, não aquela velha esquerda que ainda bebia muito da fonte da União Soviética ou dos escritos marxistas, mas uma esquerda progressista nos moldes do século XXI, que muito mais se assemelha a uma social-democracia, nos moldes clássicos / europeus do pós-Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente fala inclusive de princípios que estão na fundação da União Europeia, lá atrás com Adenauer, Jean Monnet e tudo, todos esses de você ter justamente uma distribuição de renda e acesso a recursos básicos para a população como um todo, mesmo a despeito das disparidades de culturais e geográficas de alguns países da América do Sul, que são obviamente muito maiores que os da Europa em tamanho geográfico, mas é o que se trabalha que vai haver daqui para frente. Desafios são inúmeros, mas continuaremos cobrindo isso
e analisando e inclusive dialogando com os líderes da região como um todo para trazer para vocês cada vez mais análises detalhadas e mostrar, tentar elucidar aquilo que está acontecendo na região. Em breve a Equilibrium vai soltar um grande relatório sobre a situação da América do Sul e suas perspectivas, um pouquinho, como diz na linguagem hoje em dia, um pouquinho de spoiler já foi dado nessa live para vocês hoje, mas nós vamos nos aprofundar cada vez mais nisso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de hoje. Tive que condensar assuntos extremamente complexos para poder ater a nossa pauta de tempo. E se você ainda não segue a Equilibrium nas redes sociais, segue a gente no Instagram. Nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, nosso canal do YouTube é Equilibrium Consultoria, estamos no LinkedIn, em breve o lançamento do nosso site exclusivo para vocês com as maiores atualidades da cena nacional e internacional. Muito obrigado a todas e todos que assistiram. Se você está assistindo esse vídeo gravado, obrigado também por nos assistir e prestigiar. Não deixe de dar o seu like, a sua curtida e também de compartilhar. Muito obrigado, um excelente fim de semana a todas e todos. Equilibrium, os fatos e seus porquês.